Primeira pergunta, Rodrigo. Como é o nome do Deus dos judeus? Não responde, tá vendo? Vai, Tetragrama. Vini. Continua, Tetragrama. Vini. Beleza. E ele é o que de Jesus? Pai. Então, o tetragrama pode ser aplicado ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vai ter Eu não texto que vai perguntei ser o isso. Eu não tetragrama, vai se perguntei referir isso. ao Eu não Pai. perguntei isso. Vai Eu ter não texto perguntei isso. bíblico que Eu vai não se referir ao perguntei isso, tetragrama ao Rodrigo. Filho. Eu não Correto? perguntei isso. O tetragrama é quem? É o Nesse Pai, texto o Filho e o aqui, Espírito Santo. Pronto. não, nesse texto aí, Jesus disse que Oi? o pai de Jesus é os três, o Rodrigo. Mas Não, lógico, é que Roberto, o Rodrigo, é porque é o propósito, seguinte, Roberto, pera aí, Rodrigo, já Roberto. que você entrou na conversa, lê o Peraí, texto. você fez a pergunta, deixa eu responder. O Então, lê o texto propósito primeiro. Ah, o não, vai propósito de enrolar. Jesus aqui na Vini. Terra é Tá tão sempre legal glorificar o contigo. Pai. Seria muito estranho Jesus, na condição que ele está, né, se declarar ali diante dos judeus que ele é o tetragrama. Porque só o fato de Jesus dar um sinal sempre nas suas mensagens, de os judeus entender ele como o próprio Deus, o próprio tetragrama, os caras apedrejavam ele. Como é que ele poderia declarar naquele momento ali? Ué, agora você estava dizendo que João Batista conheceu ele como tetragrama. Que ele se Eu não declarou tava que dizendo era o isso. tetragrama. Ah, o Vini acabou de citar agora que João Batista disse preparar o caminho de Jeová. Não, João Marcos Batista diz isso. Marcos diz Então, isso. não é a citação de Isaías lá no Marcos? Aí tu tá dizendo Sim, agora que Marcos Jesus ele nega seu utiliza a tetragrama? citação Tá de Isaías. estranho isso. Roberto, De então Marcos me responde, 3:3. Roberto, me Tá responde a estranho. pergunta. Quem é o Senhor de Hebreus 1, versículo 10 ali? Não corre, ou não corre, não. Eu não tô tratando isso. Ah, O não ponto tá, aqui da né? questão é Ah, o tá seguinte, bom. eu quero que vocês saiam dessa enrascada que vocês estão aqui agora, tá? Não, negativo. Beleza, Negativo, não então tenho vamos ver problema que você não sai, nenhum Rodrigo. com lidar com esse Tá texto. saindo de Eu fininho posso pela apresentar retaguarda. texto aqui que Sim. Jesus é o tetragrama. Como é que você vai lidar? Não. Calma. Primeiro, Não, eu calma que nada, trouxe o rapaz. texto. Calma nada. Eu que trouxe o texto aqui, então você primeiro saia desse Eu checkmate. já Você te não pode, respondi. Agora eu estou te você não perguntando pode. quem é o Tá Senhor vendo de que ele não Hebreus vai 1, versículo deixar? 10. Rodrigo, você não pode mexer a peça do tabuleiro quando você está em checkmate. Então você está correndo do texto, porque eu Eu te coloquei respondi, você. querido. Se Não não- Toda respondeu, não resposta que eu te respondeu. dar, eu tenho Leia o maturidade de saber texto. que não vai Pô, satisfazer a você. tudo O bem, problema também é que você está não vai querendo ter satisfazer domínio. mesmo, porque Você está querendo ter um domínio aqui a e tua fazer pergunta para apresentação, confundir a mas mente a do tua rapaz aqui. apresentação. Agora eu estou te Para, perguntando agora, Rodrigo. quem é o Senhor de Hebreus 1, versículo 10, Não que vou te responder. é uma Primeiro você profecia do sai. Salmo 102, Primeiro, versículo 28. Quem é? primeiro você sai da enrascada que Não, você tá. Olha só. Não. ô Vini, Vini. não dá bola Volta para no, esses volta no que você camaradas não, disse, Vini. Vai confundir Ó, sua Vini. mente, entendeu? Quando eles são Vini. apertados, eles não respondem. Calma Entendeu, aí, calma Vini? aí. Não, Vamos dá, acalmar, Vini. vamos Não acalmar, dá, calma, entendeu? Volta você de Calma, boa. Oi, é como é porque é o que é, Vini? seguinte. Calma aí. É porque é o seguinte, o Roberto, ele vai fazendo pergunta e eu vou respondendo rápido, porque eu sei qual é a argumentação deles. Vou E eu ser gosto de sincero, quebrar Vini. essas argumentações. Então eu vou logo respondendo. Por exemplo, perguntou, quem é o pai de Jesus? E eu respondi, é o tetragrama. Porque Ou assim dá a seja, oportunidade Adriano, quem é de você para responder mandar eu dele. calar a boca, Adriano? Fica na ou seja, sua, rapaz. O Eu tenho um Rodrigo, vídeo Vini, seu lá no argumento entrou. que você me xingou, rapaz. Ficou feio para você. Tá Ai, lá pelo o amor de palavrão Deus, que você cara. soltou Tava tão legal, comigo. Vini, a conversa Vocês não contigo, sabem Vini. debater, vocês não sabem conversar, entendeu? Afinal, Ô, Vini, o eu Roberto não. não vai deixar, o Roberto não vai deixar você fazer pergunta. Ele não vai deixar, ele quer ter o domínio da sua live. Ele quer ter domínio nas Tá perguntas. E bom. toda a resposta que você vai dar, tá dominando a cabeça do independente garoto, se cara. você vai estar certo ou E você não, tá se, influenciando o se garoto a bater meu contra o respeito. pensamento dele, E se você, debater contra o você, pensamento dele, ele não vai, Rodrigo, ele não vai te ô, dar braço a torcer, Rodrigo, cara, entendeu? Rodrigo, e você tá Toma influenciando cuidado, o rapaz. cara, Os e pessoal você dessa tá, live, rapaz. e Os homens tá você tá, e heresia você tá aqui, rapaz. Eles manipulando o vão garoto a confiar desqualificar em a você, pessoa de cara. Você tá Jesus. fazendo a Eu mesma quero que coisa ele me que Satanás responda fez com quem é Eva. o Senhor de Hebreus 1, versículo 10. É só isso. Eu quero que você me responda. Tá Entendeu? nervoso, Não vai, ele não porque é o vai seguinte, responder. Olha eu só não como vou é que responder a ó, você, olha Vini. como é que tá a rolagem Rodrigo, eu lá, ó, não tava cheio de conversando TJ com ali, ó, a você, favor cara. dele ali, ó. Rapaz, esses camaradas são Eu não tava comédia, são conversando com comédia. você. Ô, Vini, de Ô, boa, Vini. Vini, Sinceramente, eu sou vamos seu trabalhar o amigo. texto nós dois, então? Tava conversando o Vamos seguinte, conversar Vini, sobre de boa. texto, essa pergunta Tá aí? nervosinho, tá Calma. nervosinho. Ó, faz o seguinte, ó, bora fazer o seguinte. Vá. Eu vou tratar sobre a questão lá que você trouxe o texto lá falando sobre o pai de Jesus, e assim que eu responder, aí o Rodrigo faz a pergunta e fica assim um bate-volta, tudo bem? Beleza, Vini. Olha, a pergunta Tá. que eu fiz foi o seguinte, olha. Você disse que Jesus não é o Pai, correto? Não, ele não pode ser e nem é.
Perfeito, perfeito. Vamos lá, concordo com você. Só que eu apresentei um texto de João capítulo 8, versículo 54, onde Jesus disse que o Deus dos judeus, que você admitiu, que é o tetagrama. E ele disse que o tetagrama era pai de Jesus. E você está dizendo agora que Jesus também é o tetagrama. Se o tetagrama é o pai de Jesus e Jesus não é o pai, como é que ele pode ser o tetagrama, Vini? É essa a pergunta. Responde, Rodrigo. O tetragrama é a palavra polissêmica que é aplicada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. É só isso. Por exemplo, Então o Hebreus Espírito 1, Santo. Hebreus 1, Então, o versículo 8, Espírito o Pai chama Jesus de Deus. E aí? Não é essa a pergunta, Rodrigo. Então, Entendeu? o Espírito. Então, Jesus Aí, tá está vendo aí? dizendo o seguinte Toda aí. resposta que você vai dar pro camarada, o Então, não, camarada, cara, ele, aliás, você não peraí, responde. Rodrigo, sem Você não bagunçar, responde. Eu vou Rodrigo. fazer a Então, mesma deixa coisa que eu ele faz, que ele tá fazendo aqui. Rodrigo, então é assim. O pai, então ali, o que você está dizendo é que o tetagrama é o pai, o filho e o Espírito Santo. Nesse texto que eu citei, o pai de Jesus é a Trindade, então. Não. É o Lógico que que não. você está dizendo, meu camarada. Não. Bota esse cérebro Ô, 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 do ô, ô, plástico, mano. Roberto, presta atenção, presta atenção. Sim, Todos os apóstolos ensinaram que o Pai é Deus, meu que o Deus. Filho é Deus, Rodrigo, essa ladainha eu já sei desde a Igreja que o Católica. Espírito Quando eu Santo é quando eu Deus. tinha, desde quando eu fui batizado Só na que Igreja são Católica, pessoas eu ouço essa ladainha. distintas. Um é o Pai. Qual o problema de Jesus chamar o Deus dele de Pai dele? Só que o Porque o tetagrama, Pai meu é querido. Deus, o Filho é Deus. Mas você está O colocando aí Espírito Jesus Santo é igual ao Deus. Pai. Acabou, cara. Eu não sei qual é a confusão Você que está você colocando faz, Jesus cara. igual ao Pai, cara. Você está colocando Jesus igual ao Pai. Você caiu no unicismo. Negativo, não, negativo. Isso aí é uma Então vamos péssima lá. Então vamos lá. interpretação. Você, Pera olha só a aí, tua deixa eu resposta. falar. Olha a Fica tua quieto, deixa eu resposta, falar Rodrigo. agora. Olha Isso a é tua uma resposta. péssima interpretação da sua Olha parte. a tua resposta. Quando você não tem Vini, resposta, só um você minuto. quer apelar que a gente está Rodrigo, confundindo olha só. Eu vou ler crime. o texto. Rapaz, cala a boca, Vini, deixa eu